Você está tonto, com visão embaçada ou sentindo que vai desmaiar. Pode ser que você sofra de pressão baixa, ou conhecido na medicina como hipotensão arterial. Neste vídeo, vou te dizer o que é pressão baixa e como podemos tratá-la. Para entender mais sobre este tema, devemos saber primeiro o que é a pressão arterial. A pressão arterial não é nada mais do que a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. Quando essa força que é exercida nas paredes das artérias está forte ou muito alta. Podemos dizer que a pressão está elevada, e quando essa pressão está baixa, obviamente a pressão diminui. Para entender um pouco mais, existem dois fatores que fazem com que a pressão diminua ou que cause uma hipotensão arterial, conhecida na medicina ou como pressão baixa. Número 1. Quando os vasos se dilatam ou quando existem fatores que fazem com que os vasos se dilatem. Isso é conhecido como vasodilatação. E número 2. Quando a quantidade de sangue que o coração bombeia diminui. Um exemplo pode ser uma hemorragia. Agora devemos saber quais são os valores normais da pressão e quando podemos dizer que estamos com uma pressão baixa ou uma hipotensão arterial. Primeiro, devemos lembrar que a pressão considerada normal é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. E quando dizemos que uma pessoa está com pressão baixa? Pois quando apresenta pressão inferior a 90 por 60 milímetros de mercúrio. Aqui estamos falando de uma pessoa que apresenta pressão baixa ou hipotensão arterial. Com essa pressão, há pessoas que já podem apresentar alguns sintomas de pressão baixa. Alguns desses sintomas temos como fraqueza muscular, e isso se deve ao fato de que, como o sangue não está chegando aos tecidos, ao músculo, como oxigênio e nutrientes. Pois obviamente haverá uma diminuição, da energia, o que obviamente vai causar uma fraqueza muscular. E também, como o sangue não chega ao cérebro, pode apresentar fraqueza, tonturas, sonolência, visão embaçada, até mesmo taquicardia, conhecida como palpitações. E essas palpitações ou taquicardia ocorrem porque o corpo quer compensar essa pressão baixa, ou seja, a hipotensão arterial, o que faz o coração acelerar. A frequência cardíaca tenta compensar ou resolver o problema da hipotensão arterial. Aqui o paciente pode começar a suar frio, um suor meio pegajoso, e também a pessoa pode apresentar uma sensação de que vai desmaiar. Entre outros. E você deve estar se perguntando, quais são as causas que levam uma pessoa a ter, pressão baixa ou hipotensão arterial? Entre eles temos a desidratação, pessoas que bebem pouca água ou pessoas que passam muito tempo sem beber água. Ou como os jejuns intermitentes, onde não consomem nada de comida por certas horas e também não bebem água. Também pode ocorrer em pessoas que têm diarreias intensas, vômitos intensos, e isso ocorre, obviamente, porque há uma desidratação. Também pode ocorrer em pessoas que tomam diuréticos de forma errada, e também nas pessoas que tomam os famosos testes diuréticos. Não, para perder peso, o que faz mais do que tudo é eliminar. Líquido. E lembremos que o corpo precisa de líquido assim, para poder aumentar a pressão arterial. E, obviamente, o que causa é uma hipotensão arterial. Outras causas que podem causar uma pressão baixa são pessoas que ficam deitadas por muito tempo e que se levantam muito rapidamente. Isso é conhecido como hipotensão ortostática. Isso às vezes é algo fisiológico, algo normal que pode acontecer com qualquer pessoa que se levanta muito rápido. Por isso, aconselha-se que as pessoas não se levantem muito rápido da cama, mas que tomem seu tempo, que se sentem na cama e depois se levantem. Mas também pode ocorrer em pessoas que tomam medicamentos vasodilatadores, como por exemplo a tansulosina também, ou medicamentos que ajudam a controlar a pressão arterial. Nestes casos, se a pessoa consome, algum medicamento que é para controlar a pressão, não significa que deva parar. Mas que deve, consultar o seu médico para fazer a mudança do medicamento ou procurar outras alternativas. E também pode ocorrer uma hipotensão mediada neuralmente. Isso significa que quando uma pessoa está muito nervosa ou está vivendo muitas emoções intensas, isso pode fazer com que a pressão arterial diminua, o que pode causar um desmaio. Isso é muito visto, por exemplo, em casamentos, quando a noiva está muito nervosa e, obviamente, muito feliz.
e está tendo emoções muito intensas, então ela desmaia por o nervosismo, ansiedade e tudo mais. E também pode acontecer com pessoas que ficam muito tempo em pé, sem se mover. Por exemplo, os militares, que às vezes, quando são punidos, ficam parados ao sol por muito tempo. Pode acontecer o que é, obviamente, uma queda de pressão, uma hipotensão arterial. Isso não quer dizer que as pessoas que trabalham em shoppings, em lojas ou que passam muito tempo em pé vão sofrer de depressão baixa. Não. O que acontece é que essas pessoas que passam muito tempo em pé, sem se mover, quietas, podem sofrer de hipotensão arterial. Mas as pessoas que estão trabalhando em shoppings, em lojas, estão em constante movimento. Então, obviamente, há uma circulação de sangue. Estamos falando aqui de pessoas que estão de pé, paradas, sem se mover. Agora, você deve estar se perguntando: como podemos tratar a hipotensão arterial, conhecida como pressão baixa? A primeira coisa a fazer é consumir líquido, idealmente água, suco de coco, sucos naturais. Também é importante que, se a pessoa estiver com hipotensão ou pressão baixa e sente que vai desmaiar, é importante que se sente ou deite e levante os pés. Isso ajudará, obviamente, a retornar o sangue dos membros inferiores para o coração e continuar a bombear o coração e enviar sangue para todo o nosso corpo. Deve permanecer deitada até que os sintomas causados, obviamente, pela pressão baixa passem. Outra coisa importante é que as pessoas que tomam medicamentos para controlar a pressão alta e sentem que há alguma mudança que está causando uma pressão baixa, é importante que procurem o seu médico. Para quê? Para que possam mudar de medicamento. Já que muitas pessoas às vezes fazem mudanças no seu estilo de vida, perdem peso e às vezes a dose que antes tomavam agora é muito forte. E isso precisa ser comunicado ao seu médico. Isso não quer dizer que a pessoa que tem, hipertensão arterial, deve parar de tomar seus medicamentos. De maneira alguma, deve continuar tomando ou mudar para outro. Pois que seja ideal para o paciente, lembre-se sempre de consultar o seu médico de confiança. Dr. David, informa.